E a oposição conseguiu 41 assinaturas e apresentou um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A medida foi uma resposta à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de participar da suposta trama golpista. O senador Laércio Oliveira, do Partido Progressistas de Sergipe, foi o último a assinar. Com isso, a oposição encerrou a paralisação das pautas no Senado e agora tenta pressionar o presidente Davi Alcolumbre para que o processo tenha andamento. Para o impeachment se concretizar, são necessários os votos de 54 senadores, o equivalente a 2/3 da casa. O senador Flávio Bolsonaro disse que o pedido de impeachment está bem fundamentado e que mais cedo ou mais tarde terá que ser analisado pelo Senado. Não é o primeiro, não vai ser o último, deve ter vários pedidos na fila e em algum momento a gente vai ter que encarar isso. Não é possível que a gente vai ter que continuar esculhambando o Brasil para defender o Alexandre de Moraes, né? E o pedido está muito bem feito, eu espero que ele seja pelo menos lido antes que alguma decisão seja tomada e, obviamente, eu vou procurar o presidente Davi Alcolumbre para conversar sobre esse assunto, porque não é uma iniciativa isolada minha, é algo que vários senadores, né, já estão apoiando publicamente e é uma pauta que a gente vai ter que discutir em algum momento e o presidente Davi tem que, enfim, eu quero que ele pelo menos tenha a oportunidade de conversar com ele para explicar os fundamentos de mais esse pedido de impeachment. O parlamentar criticou a postura do ministro Moraes e disse que ele ultrapassou todos os limites. A enésima vez que o Alexandre de Moraes ele não se declara suspeito para julgar um processo em que, em tese, ele está sendo a vítima. Ele fala que está se sentindo coagido pela atuação parlamentar do Eduardo nos Estados Unidos. Como é que ele vai julgar um processo que ele é quem está se colocando no papel de uma suposta vítima? Quer dizer, ele esculhambou, ele revogou completamente diversos institutos jurídicos no país, né, a suspeição, o impedimento, o devido processo legal, a imparcialidade jurídica, os direitos humanos. Então, para ditador, assim, o único remédio que tem dentro da Constituição é o impeachment. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em reunião com líderes do governo e da oposição, afirmou que não vai dar andamento ao impeachment de Alexandre de Moraes. Piotr, começamos com você, ainda falávamos antes do programa começar, quanto poder nas mãos de uma única pessoa, presidente do Senado. É só ele que tem essa prerrogativa de dar andamento a esse pedido, porque a gente até comentava, existe a lei 10.079 de 50, que dispõe sobre as prerrogativas, ali o processo de impeachment de um ministro do Supremo. O artigo 44 fala em recebida a denúncia pela mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita para opinar sobre a mesma. Recebida a denúncia pela mesa do Senado, ou seja, protocolou o pedido, a mesa do Senado deve ler a peça na sessão seguinte. Mas fica, talvez, uma margem ali, uma lacuna de a quem caberia a prerrogativa, é só mesmo o presidente do Senado ou qualquer integrante da mesa do Senado poderia fazer a leitura desse pedido? Paula, acho que a leitura do regimento ela é muito clara. Mas uma coisa é o que o regimento diz e outra coisa o que o modus operandi ou que ficou estabelecido de comum acordo, que hoje todo mundo acha que é o presidente da Câmara ou do Senado, ou seja, o presidente daquela casa que tem esse poder de dar andamento, por exemplo, instalar uma CPI ou mesmo, nesse caso, um processo de impeachment. A lei, na letra da lei, protocolar é um ato de formalidade. Você vai lá, tem as 41 assinaturas, que é o mínimo necessário, mostra as assinaturas, isso obviamente tudo tem fé pública, registrou, já tem a data para ser lido, e deveria funcionar assim. Mas ficou-se pré-estabelecido que, não, olha, é o seguinte, é o presidente quem tem esse poder. Agora, vamos lá. Então, eu acho que os 41 senadores precisam mudar agora a proposta. A proposta é tirar, então, o Davi Alcolumbre do cargo. É maioria. Porque eu tenho uma situação que fica... Veja só, imagina que os 81 senadores estivessem no fundo do poço. Vamos fazer uma analogia rápida? O Davi Alcolumbre tem a escada. Para ele só sair. Mesmo assim, ele diz que vai ficar no fundo do poço. Porque ele disse o seguinte, é uma frase surrealista, né?
Nem se tivesse 81 assinaturas, o que inclui ele próprio, porque o Senado só tem 81 senadores, né? Por isso que o número é ímpar. Se, por exemplo, numa votação dá 40-40, ele é o voto de Minerva. Não, mesmo que ele seja favorável ao impeachment, ele que tem o poder, em tese, de pautar, não pautaria. Quer dizer, qual o sentido disso? A aula de semântica foi pro brejo. Não dá para levar em conta nem a lógica de entender a frase. Ou seja, por que ele não faz isso? Qual é a pressão que ele tem? De quem ele tem medo? Que acordo ele fez para não levar isso adiante? Porque ele diz discordar, mesmo que tenha 81 assinaturas, o que quer dizer que ele, teoricamente, concordaria com o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, não pautaria. O que me parece é que o Alcolumbre tem acordo com o governo Lula e o governo Lula apoia o ministro Alexandre de Moraes. Não é novidade. E, neste caso, ele não quer perder coisas que ele, em tese, negociou com o governo Lula. Cargos, sei lá o quê, essas coisas todas, verbas, enfim, esse jogo espúrio, baixo, do Congresso Nacional. Mas é algo que, para mim, hoje, nesse momento, os 41 senadores, até porque passam a ser claramente maioria, deveriam começar a questionar a continuidade na presidência do Congresso Nacional, especificamente do Senado, neste caso, de Davi Alcolumbre. Só tenho essa solução, porque uma frase dessa não pautaria nem com 81 assinaturas, então ele está fazendo o que lá? Qual é a função dele? Se ele não consegue respeitar a maioria da casa que ele preside. Não precisa de voto de Minerva dele, nesse caso, já tem 41, já tem maioria. O Davi Alcolumbre para usar uma expressão que o Silvio usa, é qualquer coisa, né? É qualquer coisa. Menos presidente do Senado. Quer dizer, de fato mas não tem a grandeza de presidente do Senado.